Você já ouviu falar em George Soros? Ele é o dono de um dos fundos de investimentos mais rentáveis do mundo e já esteve na lista das pessoas mais ricas do planeta, segundo a revista Forbes. Além disso, Soros também é um grande filantropo e já chegou a doar 1/4 de sua fortuna para projetos sociais, muitos deles localizados aqui mesmo no Brasil. O bilionário, que atualmente está com 94 anos, ficou bastante conhecido por ser o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, e seu nome já foi o pivô de inúmeras controvérsias e teorias que afirmam que ele é capaz de controlar vários países através de sua influência, dinheiro e poder. Mas será que essas acusações fazem sentido? No vídeo de hoje, nós iremos conhecer a vida e a trajetória dessa personalidade, entendendo melhor o que ele realmente fez e até onde pode chegar a sua capacidade de manipulação das massas. Atualmente, o sobrenome Soros é conhecido no mundo inteiro e acabou se tornando um sinônimo de sucesso dentro do mercado financeiro. O que nem todos sabem é que este nome não pertence a uma linhagem antiga, mas foi criado para mascarar a verdadeira identidade de George e livrar ele e sua família da perseguição. Eu vou te explicar isso melhor. George Soros nasceu no dia 12 de agosto de 1930, em Budapeste, na Hungria. E seu verdadeiro nome era George Schwartz. Apesar de não ter pais muito religiosos, o sobrenome original de sua família pertence a uma tradicional linhagem judaica. Então, provavelmente, vocês já sabem aonde eu quero chegar. Sua mãe se chamava Erzsébet e era descendente de ricos comerciantes de seda, e seu pai, Tivadar, era advogado. Mais tarde, eles passariam a se chamar Elizabeth e Teodoro. O casal também teve outro filho, Paul, que se tornou engenheiro e inventor. O pai da família conhecia de perto até onde a iniquidade humana era capaz de chegar. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele foi tomado como prisioneiro da Rússia e foi enviado para um campo de trabalho forçado na Sibéria. Depois de conseguir escapar e se casar em 1924, ele ficou atento a todas as mudanças que ocorriam no mundo, pois sabia que algo grande estava prestes a acontecer. O principal fator que Tivadar conseguiu notar era que o antissemitismo, isto é, a intolerância contra os judeus, estava crescendo de forma assombrosa. E por mais que ele e sua família não fossem adeptos à religião, sua história e principalmente seus nomes poderiam oferecer perigo a eles. Foi assim que eles decidiram mudar seus documentos para se tornarem menos judeus. Os primeiros nomes foram adaptados para se tornarem mais compreensíveis no Ocidente, mas o sobrenome precisaria ser trocado. O escolhido foi Soros, mas isso não aconteceu por acaso. A primeira razão é que se trata de um nome simples, que pode ser pronunciado pela maioria das línguas, o que era importante, pois ninguém sabia para onde eles precisariam ir. Além disso, a palavra é um palíndromo, ou seja, ela pode ser escrita e lida de trás para frente sem alterações. Mas os principais motivos estavam no significado. Soros, em húngaro, significa o próximo na linha de sucessão. E em Esperanto, língua que Teodoro era fluente e um grande entusiasta, significava Suará. Isso fez com que, durante a ascensão do nazismo, a família tenha conseguido passar praticamente ilesa de todos os horrores que o povo judeu precisou enfrentar. Teodoro continuou trabalhando e George se dedicava aos estudos. Seu principal talento era aprender novas línguas. Quando chegou na adolescência, o futuro bilionário já falava alemão, latim, esperanto, inglês e francês. Mas isso não significa que as coisas tenham sido fáceis. Em março de 1944, a Hungria rompeu com a Alemanha e acabou sendo invadida. Nessa época, George tinha apenas 13 anos e toda a família precisou se apresentar ao Conselho Judeu para fornecer esclarecimentos e possíveis nomes que deveriam ser investigados. Sob os conselhos do pai, George disse o que sabia, mas avisou as pessoas logo em seguida para que pudessem fugir. Teodoro deu apoio a quem precisava e logo em seguida repartiu sua família novamente para evitar que fossem presos. George recebeu uma nova identidade, agora como Sandor Kiss,
e foi morar com um oficial húngaro como se fosse o seu afilhado. Tudo isso para aumentar as chances de sobrevivência de todos. Apesar de todos esses esforços, mais tarde, o investidor precisou lidar com uma enxurrada de críticas que afirmavam que ele teria colaborado com os nazistas. Depois do fim do conflito, a Hungria iniciou uma nova fase difícil de sua história: a invasão da União Soviética. Assim, em 1947, com apenas 17 anos, George Soros muda para Londres em busca de um futuro melhor. Chegando lá, ele precisou trabalhar em vários empregos para tentar se manter. Por isso foi ser pintor, garçom e até funcionário de uma fábrica de manequins. Mas ainda no final dos anos 40, George conseguiu ingressar na universidade e foi estudar filosofia na London School of Economics. Foi na faculdade que ele conheceu Karl Popper, um famoso liberalista autor do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Popper ficou conhecido por questionar as certezas absolutas e criticava todas as ideologias que tentavam impor seus pensamentos à força na sociedade, como aconteceu com a Alemanha fascista e a União Soviética comunista. E nem preciso dizer o quanto Soros se identificou com esses pensamentos. O futuro investidor se formou em 1951 e fez seu mestrado logo em seguida, finalizando em 54. Seu principal objetivo na época era se tornar professor e escritor, mas como ele nunca se destacou com boas notas, esse poderia ser um percurso desnecessariamente difícil. Por isso ele optou por tentar uma carreira no mundo da economia, o ramo com o qual ele mais se identificou durante seus estudos. Então Soros enviou cartas para praticamente todos os bancos de investimento de Londres, até finalmente ser aceito. Seu primeiro trabalho foi no Singer and Friedlander, mas diferente do que ele esperava, seu cargo era desempenhar a função de atendente. Mas não demorou muito até que os executivos do banco percebessem que Soros tinha muito talentos para oferecer. Além dos conhecimentos na área da economia, ele falava diversas línguas, o que seria muito útil na área de negociações de ativos. George subiu de cargo e apenas 2 anos depois se mudou para os Estados Unidos, especificamente para Nova York, onde está localizada a maior bolsa de valores do mundo. Chegando lá com apenas $5.000 e uma carta de recomendação, Soros conseguiu uma vaga na F.M. Meyer, onde trabalhou por 3 anos. Depois desse período de ter conquistado a cidadania americana, ele passou a trabalhar na Wather & Company e estabeleceu uma meta ambiciosa para si mesmo: juntar $500.000 e voltar para a Inglaterra para retomar os estudos através de um doutorado. O plano de Soros não se concretizou. Pelo menos não da forma que ele tinha imaginado. Ele continuou estudando, mas sozinho em seu tempo livre. Além disso, ele não parou de investir quando alcançou sua meta. Na verdade, ele se tornou vice-presidente da Arnold & S. Bleachroeder e alguns anos depois, em 66, começou seu próprio fundo de investimento com capital inicial de $100.000. Foi esse primeiro investimento que deu origem a Soros Fund Management, uma de suas empresas mais famosas e que mais tarde faria parte da Quantum Group of Funds, a gestora que começou com um capital de 12 milhões e acumulou cerca de 44 bilhões em ganhos até 2011. Mas até esse momento, apesar de ser extremamente bem-sucedido e bastante conhecido no mundo dos investimentos, George Soros era praticamente anônimo para a sociedade em geral. E isso só mudou a partir de 1992, quando ele fez uma manobra extremamente arriscada, que tirou a moeda inglesa do mercado de câmbio e gerou uma profunda crise que ficou conhecida como Quarta-feira Negra. Vamos a um breve contexto para que possamos entender o que realmente aconteceu. Em 79 foi criado o Mecanismo de Taxa de Câmbio Europeu, o MTC, um sistema monetário que visava estabilizar as taxas de câmbio para preparar a Europa para o estabelecimento de uma futura moeda em comum, o euro. Isso era necessário porque, se houvesse uma diferença muito grande nas taxas de juros e inflação entre os países participantes, o sistema seria sobrecarregado em certos pontos, o que abriria brechas para especulação e poderia colocar tudo a perder. A ideia era fortalecer tudo em uma só unidade para proteger o próprio sistema.
Na época, o MTC fixou as taxas de câmbio para o marco alemão, que era a moeda mais forte e estável da Europa. Basicamente, todos os países da atual União Europeia aderiram, menos a Grã-Bretanha, que foi a última a chegar. Existem várias razões políticas e econômicas para isso, mas para nós basta entender que esse não era um esquema tão vantajoso para a libra esterlina, que sempre foi uma moeda bem forte. Mas por conta da pressão externa, a primeira-ministra Margaret Thatcher acabou aderindo ao MTC em 1990 e George Soros, percebendo que isso causaria uma grande instabilidade, decidiu apostar contra a moeda inglesa. Ele basicamente fez o seguinte: usando seu próprio fundo, o Quantum Group, ele pegou emprestado 10 bilhões de libras de vários bancos e depois vendeu por outras moedas, como marcos alemães ou dólares. Isso gerou uma demanda pelas outras moedas, aumentando a oferta da libra, que ficou desvalorizada no mercado. Outros investidores fizeram o mesmo, mas Soros foi quem deu o passo maior para resolver esse desequilíbrio. O mecanismo de taxa de câmbio europeu entrou em ação. Bancos de toda a Europa passaram a comprar libras esterlinas para estabilizar o valor da moeda, mas isso não foi suficiente. Os juros cresceram a tal ponto que a libra colapsou e precisou sair do sistema cambial europeu. Com essa manobra, Soros faturou sozinho 1,5 bilhão em apenas um mês, tendo aumentado seu patrimônio em tempo recorde, algo que nunca havia sido visto anteriormente. O colapso deu a ele o título de o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, o que para ele é injusto, já que ele não fez tudo sozinho, ele só foi o maior investidor. Com isso, George Soros passou a se destacar no ramo das vendas a descoberto, também conhecido como shorts. Nesse tipo de estratégia de investimento, a pessoa negocia uma ação que não possui em sua carteira, mas que ela acha que irá se desvalorizar. Para isso, é preciso alugar as ações no mercado financeiro e, se a expectativa se concretizar, comprá-las mais barato para obter lucro nessa diferença. A estratégia é arriscada, mas quando funciona, produz altos lucros para o investidor. Soros percebeu isso em seus estudos de filosofia e economia e chegou até a elaborar uma teoria que fala sobre o conceito de expectativa nos investimentos. E foi assim que ele conseguiu construir sua fortuna. E conforme seus negócios cresciam, George Soros criou uma nova frente de trabalho, a Open Society Foundation, uma instituição filantrópica que investe em ONGs e projetos sociais ao redor do mundo. Segundo ele, a ação foi inspirada nas ideias de Karl Popper, o filósofo liberal que ele conheceu durante a graduação na Inglaterra. O objetivo seria diminuir as desigualdades sociais, econômicas, raciais, enquanto combate as políticas totalitaristas que ele mesmo precisou enfrentar durante a sua juventude na Hungria. Através dessa fundação, Soros financiou projetos que ofereceram bolsas para universitários negros da África do Sul durante o Apartheid. Também comprou copiadoras para que os dissidentes políticos do seu país natal pudessem espalhar sua mensagem contra o governo que, segundo ele, era opressor. O bilionário também doou mais de 100 milhões de dólares para a Rússia pós-soviética se reestruturar e oferecer boas condições de pesquisa em suas universidades, além de ajudar mais de 100 ONGs só no Brasil, fora o que ele fez no restante do mundo. Estima-se que a Quantum Group tenha doado mais de 32 bilhões de dólares para a instituição filantrópica de George Soros. Mas nem todos acreditam que o bilionário faça isso apenas por benevolência. Existem muitas teorias que dizem que Soros só realiza essas doações para manipular os governos e os países em que se envolve, fazendo com que as portas estejam sempre abertas para ele realizar as operações financeiras necessárias para a manutenção do seu conglomerado. Por exemplo, a partir de 2013, o investidor passou a fazer doações para o Partido Democrata dos Estados Unidos. As pessoas disseram que, através disso, ele teria conseguido manipular as eleições a seu favor, fazendo com que seus ideais e objetivos pudessem ser alcançados mais facilmente. A situação piorou quando ele criticou a forma como o ex-presidente Donald Trump lidava com os imigrantes, o que fez com que ele se tornasse alvo de teorias que diziam que ele queria inundar o país com imigrantes. O mesmo aconteceu na Itália, Turquia, Inglaterra
e até em seu próprio país, a Hungria. O bilionário também se envolveu em polêmicas em sua vida amorosa. Soros tem 5 filhos e já foi casado 3 vezes. Mas entre o segundo e o terceiro relacionamento, ele se envolveu com a atriz brasileira Adriana Ferrer, que fez a novela Mirassol em 2002. Mas o namoro não terminou bem. Adriana alegou que Soros já a agrediu e teria até lançado uma luminária em sua direção que felizmente não a acertou diretamente. Por conta disso, a atriz processou um investidor e pediu uma indenização de 50 milhões de dólares. Soros ofereceu um acordo no valor de 250 mil e pediu a anulação do processo, solicitação que não foi atendida integralmente. Ele também foi acusado de manipular operações financeiras a seu favor e de estar envolvido no processo que culminou na venda de um banco francês. A acusação partiu do fato de que Soros teria informações privilegiadas. Por isso, não deveria estar envolvido diretamente, já que isso beneficiaria seus próprios interesses. As investigações oficiais o inocentaram, mas o caso foi reaberto e ele foi condenado a pagar uma multa de 1 milhão de euros. Em 2011, a Quantum Group foi fechada por conta da nova regulamentação do mercado americano, que passou a exigir que os fundos registrassem seus investidores com os reguladores financeiros. Soros devolveu o dinheiro para quem ainda tinha ações investidas em sua empresa e repaginou o negócio, que passou a cuidar integralmente de sua instituição filantrópica. Atualmente, a sua grande aposta é na manutenção de uma rede acadêmica batizada de Open Society University Network. O projeto busca conectar instituições de ensino superior ao redor do mundo para oferecer cursos e programas de graduação e pós-graduação nas mais diferentes áreas. Para isso, ele teria investido mais de 1 bilhão de dólares, restando cerca de 8 bi em seu patrimônio pessoal, segundo o levantamento da Forbes de 2022. O que é que você acha de tudo isso? Será que ele realmente está tentando ajudar as pessoas ou, como diria minha avó, tem caroço nesse angu? Deixe a sua opinião aí embaixo e até a próxima.